Claro, vamos procurar respeitar ao máximo o horário que a gente combinar com vocês, mas também Não espere que seja, pelo menos de minha parte, não espere que seja exatamente no horário que falar. eu já gosto de horário marcado. Eu não, tô vazando disso, Não quero mais esse negócio de tem que ser tal hora. Eu já Você vai gosto. assim, vai ser os domingos. Que horário? Não sei, a hora que der vontade. Que daí fico todo o tempo ali. Tá. Prefiro horário marcado. Esperando. Pois é, olha aí, quem quiser participar, fazendo perguntas, pede aí para participar ao vivo, que aí aqui no Instagram aparece, né, a pessoa pedindo para participar ao vivo, aí a gente libera e as pessoas podem perguntar à vontade, tá? Porque a dúvida de um pode ser dúvida de muitos. E nem todo mundo gosta de perguntar, né? Detalhe, a gente mudou para domingo por causa dos abençoados dos aviões. E agora eles vieram Agora os domingos, eles estão todos os domingos. voando no nosso horário, porque até há pouco não tinha nada disso. Agora há pouco começaram. Então, eles estão loucos para chegar aqui e não estão com coragem, então eles passam por cima e dão uma olhadinha. Provavelmente. O negócio lá tá bom. Domingo que vem a gente entra na live. E assim nós estamos fazendo. E quarta e sexta, meio-dia, horário de Brasília, 11 horas aqui, horário de Mato Grosso do Sul. Inclusive a gente mudou um pouco esse horário exatamente em função dos aviões, que de manhã cedo eles têm um movimento muito grande. E o aeroporto aqui é de avião particular, né, pequeno, muito fazendeiro. Então eles levantam voo cedo, na parte da manhã, na verdade. 5 da matina. 5 da matina, no ano novo foi, né? 5 horas da manhã passou um, né? Todos os dias. Todos os dias? É. O pessoal sai muito cedo, 4, 5 horas da manhã. Né? No verão é um pouco mais cedo que isso, né? Porque começa a amanhecer mais cedo. Tem alguma mensagem por aí? Não, eu tô procurando aquela da conexão lá pra gente fazer, que aquilo lá dá pra fazer toda vez, né? Qual que era da conexão? Daquela mensagem que você A trouxe última aquele dia? vez, é. Ah, a gente acabou nem falando, né, dela. É. Será que eu coloquei aqui? Olha, esse negócio de tema livre é muito legal porque nós não ficamos presos a uma coisa só. Até por isso, depois veio a ideia de colocar as pessoas para chamar, né, as pessoas para entrarem ao vivo para a gente poder tirar dúvidas. Tá? E aí teve na sexta? Foi na sexta, né? Que teve a mensagem, né? Acho que foi. Achou? Aham. Ah. Coragem vibracional, acho que é assim. É sempre muito bom que as pessoas façam perguntas, né? Ficou mais interativo. Velho, não só fica mais interativo, porque a gente fica falando, e às vezes no meio do nosso texto tem alguma dúvida que a gente não sana, né? Para alguém ou para muitas pessoas, porque as pessoas não perguntam. O que é sana? Sanar. Tem gente. O meu avó tinha uma musiquinha da sana. Solucionar, resolver. Só que era em castelhano que eu vou cantar. Uma musiquinha também. Eu lembro dessa palavra, sana. Sana. Castelhano deve ser outra coisa, né? Não sei. Não deve ser a mesma. Né? Vamos lá, pessoal, fazer a nossa ancoragem. Vamos lá, as nossas 3 respirações para a gente se conectar no agora. Vamos lá? Inspirando até 3. Segura 3. E solta em 6. Segura 3. Inspira em 3. Bom, que é calma. Segura 3. Solta em 6. Vou chegar perto para olhar.
Segura 3. Inspira em 3. Segura 3. Solta em 6. Essa respiração é pra gente ancorar no agora. E não ficar lembrando do que aconteceu e nem preocupado com o que pode acontecer. Tá bom? Vamos lá. Em nome da fonte criadora, em nome do amor uno, em nome de todos os conselhos de luz, das consciências benevolentes que nos guiam, dos nossos ancestrais estelares, dos reinos da natureza e dos guardiões da nova terra. Eu consagro esse espaço como sagrado, que aqui se manifeste apenas o que a vida na mais pura verdade, no mais alto amor e na mais cristalina luz. Convidamos agora todas as consciências de luz que desejam nos acompanhar neste encontro, em especial os seres que trabalham pela ancoragem da nova terra. Estejam conosco, irradiando paz, sabedoria, cura e amor. Que cada palavra seja um código de despertar, que cada silêncio seja um campo de regeneração e que cada coração que aqui chegar lembre-se de quem realmente é. Que se abra o círculo de luz dourada ao nosso redor. Que nossas colunas de luz se acendam do coração da Terra ao centro da galáxia. E que o espírito da nova terra caminhe conosco, hoje e sempre. Eu sou apenas um instrumento, minha voz é vossa, meus olhos, vossos faróis, meu coração, vossa morada. O canal está aberto. A conexão estabelecida, a presença cristalina se faz. Arro. Aí vem mais um. Não, mas esse daqui já é. Hã? Não, foi no avião. Ah. Não, tá testando o motor pra variar. Ah, tá. Deixa eu ver o que a gente tinha falado outra vez. Coloquei a nova linguagem. Acho que é essa daqui que a gente falou que ia falar a respeito, ia iniciar a live e a gente começou. Um monte de outras coisas. E aí acabou. Acho que é essa aqui, deixa eu ver. Porque é a live de 18, ó. Ah. E a nova linguagem não precisa convencer, ela simplesmente vibra. Não se entristeça com isso. A nova terra não exige explicações, ela exige presença. Mas você não precisa aceitar os óculos do outro para enxergar o que vê, que com os olhos da alma. Era isso que a gente ia falar. Que era aquela história de você não ficar se preocupando com a vida do outro, né? Que você tem que focar em você, no teu desenvolvimento. E não você querer que o outro se desenvolva. Ficar ali, dando muito pão de faca. Vai aí, melhora aí. É? Ao invés de você, né, se melhorar, você fica se preocupando com o outro e não olha pra você mesmo. No meu caso, eu tenho que me preocupar com um monte de gente. Tirando essa parte. Tirando essa parte, né? Tirando a parte. Esse detalhe. Tirando o detalhe do terapeuta. Mas porque a grande maioria realmente, né? Ele preocupa porque eu vejo muito assim, às vezes a gente tá assistindo esses cursos, essas lives gratuitas que tem aí para lançamento de outros cursos, que muita gente pergunta assim, mas eu quero ajudar o outro. Eu nem lembro de quem que era, e aí o palestrante pegou e falou assim, se ajuda você primeiro. Porque era uma menina, acho que de 16, 17 anos, que a pergunta que ela fez é o que eu posso fazer para ajudar o outro? E aí o palestrante falou assim, ajuda-se, né, primeiro, quer dizer, ajuda você primeiro, você se desenvolve primeiro, depois você vai ajudar o outro. Que é a história do avião, né, da aeromoça lá, se acontecer alguma coisa, você vai sair enfiando um negocinho nos outros? Não, né, primeiro você, para depois você conseguir ajudar mais gente ainda. Ainda mais se você é um médico, por exemplo, e pode precisar lá no futuro. Essa mania, eu lido com muita gente, então... tá, agora, olha só que interessante, a gente falando aqui, eu nem tinha prestado atenção. Não se ilumina tentando convencer os outros da luz. Realmente. Não tem como.
Não tem Ilumine-se você sendo a luz. Ué, É bem se isso você mesmo. for a luz, você não vai iluminar ninguém, mas você vai iluminar o caminho. Exatamente. E os que estão vindo atrás, você já consegue. É a mesma coisa da lanterna, né? Vamos colocar ali. Você tá assim, tá uma fila de gente andando no escuro. O primeiro da fila tá com a lanterna. Todo mundo segue. Sim, todo mundo segue, mas os que estão atrás também conseguem ver lá na frente, porque tá claro. Porque tá claro lá na frente. São os pequenos. Olha, isso é interessante, porque eu ouço muito também das pessoas falarem assim: ah, eu entrei nesse caminho, eu quero crescer e tudo, mas ninguém da minha família quer ir. Mas, gente, se preocupa só com você. Mas isso é interessante porque já aconteceu comigo, acho que com você também. Quem são os primeiros que a gente quer que estejam no mesmo caminho que a gente está andando? Porque a gente acha que é maravilhoso aquele caminho, né? As pessoas que a gente mais ama, supostamente. E quem são as pessoas que a gente mais ama? Os que estão próximos. E é um grande erro de todo mundo. Eu passei por isso, não sei você. Não. Aliás, passa até hoje, né? Até hoje. Falar que eu nunca dou as cutucadinhas nos meus parentes, o pior que eu dou, eu não aguento. Mas olha, eu já me preocupei. Faz tempo que eu não me preocupo. O que eu faço é assim, eu mostro, porque meus parentes, né, porque fala assim, família, eu moro sozinho, então minha família sou eu. Meus irmãos são parentes. Sozinho, assim, mora só ele e a gata da vizinha, né? E a gata da vizinha. A gata da vizinha vai lá, dorme comigo, dorme na minha cama. Mas é a gata mesmo, o animalzinho. Bichinho. Quando eu esqueço o carro aberto, eu vou sair, ela tá deitada. Ou ela tá deitada nos pedais, ou então ela vai na tampa do porta-mala, deita lá e se escarrapacha. Essa coisa da mudança individual, quando as pessoas falam assim, o que eu posso fazer pelos outros? Parece que eu vou ter que repetir isso muitas vezes. Aliás, tem muitas coisas que eu vou repetir muitas vezes. Eu explico a mesma coisa para as pessoas. Eu falo, olha, cada um de nós emite frequência, né? Muitas frequências. Conforme que você está sentindo, pensando, falando, fazendo, você está emitindo frequência. Quando você começa a mudar a sua frequência, você vai mudando o seu comportamento. É natural que isso aconteça. A gente já tem uma pergunta ali, para você terminar, você passa. Cadê? Não, termina o seu raciocínio. Não, mas agora nós vamos fazer assim. Tá. Aí, você só pode falar quando você pegar a pedra. Tá. E vice-versa. Onde é que eu estava? Eu nem lembro porque você começou a falar, eu fui ver a pergunta Meu e me Deus, desconectei. eu me perco no raciocínio. O fato de a gente não estarmos atemporais, acontece isso, né? Acontece isso. Bom, mas as pessoas que falam essa coisa de ajudar os outros. Lembrei. Então, o que eu explico para as pessoas? Eu explico a mesma coisa. Nós emitimos uma frequência constantemente, certo? Independente da frequência, nós estamos emitindo frequências constantemente. Quando você começa a elevar a sua frequência, lógico, você está emitindo uma frequência mais alta. Essa sua frequência mais alta, se ela encontrar uma frequência mais baixa, a frequência mais alta vai sobrepujar a frequência mais alta, mais baixa. O que significa que se você aumentar a sua frequência, você estará melhorando a frequência de outras pessoas. Quando você pensa em ajudar uma pessoa ou um grupo de pessoas, você acaba ficando restrito àquelas pessoas. E se você não procurar você aumentar a sua frequência e se melhorar, você não vai conseguir ajudar as outras pessoas. Até porque cada pessoa individualmente toma sua decisão de mudar ou não a frequência dela. Não tem como você ajudar nesse sentido. A melhor forma de ajudar, e eu vejo isso acontecer, já aconteceu muito comigo, continua acontecendo, de pessoas falarem para mim, nossa, faz tão pouco tempo que a gente não se vê, e você já mudou tanto. Eu falo, sim, porque nós não podemos parar de melhorar. Nós não podemos parar de nos melhorarmos. E qual é o parâmetro? Meu parâmetro
para a minha melhora? Eu. Só eu. Não existe outro parâmetro. O outro nunca é parâmetro para mim. E eu não posso ser parâmetro para outro. Eu posso ser, no máximo, exemplo. Se a pessoa está vendo que eu estou mudando e enxerga nessa mudança coisas boas, a pessoa fica curiosa. Poxa, o cara está mudando, está se tornando diferente, melhor, mais tranquilo, mais calmo, mais equilibrado, e por aí vai. O que acontece? A pessoa começa a observar você. Nesse momento que ela te dá atenção, essa atenção, mesmo a distância, não interessa a distância, o que acontece? Ela começa a entrar em sintonia com essa frequência mais alta. E você não fez nada por ela, diretamente. Mas você deu o exemplo, melhorou sua frequência, a pessoa capta isso. Ela capta isso e ela se interessa por aquela melhoria. E muitas vezes se aproxima de você, começa a bater papo, começa a falar dos mesmos assuntos de antes e começa a ver que você começa a se desviar daqueles assuntos mesmos de antes e fala de coisas mais interessantes, que para ela no momento pode não ser interessante, mas com o tempo ela vai ver que são, sim, assuntos mais interessantes. Mas eu gosto de usar a palavra edificante. São assuntos mais edificantes. Quando você começa a falar de assuntos edificantes, você vai, sem perceber, você vai elevando a sua frequência. Então, falar da vida alheia é horrível, fazer fofoca é horrível. O próprio astral, nos livros, nos livros lá de 1800 e pouco, lá do Kardec ainda, já falavam. Um grande veneno da humanidade é a fofoca e a intriga. Cuidar da vida alheia, né? É o pior veneno que existe na humanidade. Ainda hoje é um poderosíssimo e muito usado veneno, a fofoca. Esses dois venenos, né? A fofoca e a intriga. Isso baixa a frequência. Então, quando você começa a elevar a sua frequência, e eu falo por experiência própria, que às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você nunca teve nesse patamar de frequência baixa? Vocês não fazem ideia. No podcast ele vai contar todas as presepadas que ele se enfiou. Vou contar. Vocês não fazem ideia. Quer dizer, se eu conseguir sair daquele lodo em que eu mesmo me enfiei, e eu conseguir sair, qualquer pessoa pode. Porque todos nós somos iguais, temos as mesmas capacidades. Não tem diferença entre nós. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Em absoluto. O fato de você estar em um ponto diferente da estrada não significa que você andou mais ou mais rápido que alguém. Significa que você empreendeu a sua velocidade e a outra pessoa empreendeu a velocidade dela. E os dois estão certos. Nenhum dos dois está errado. Tem alguma pergunta, você falou? Sim. É. Tá, um questionamento ali, como que a gente começou a nossa, como que vocês começaram essa jornada da espiritualidade? Como que, conta a sua e depois eu conto a minha. Nossa, tá. Como que eu comecei minha jornada da espiritualidade? Chegou, deixa eu ver bem qual que é. Qual que é a pergunta aqui? Vê. Gostaria de saber como vocês dois sentiram esse chamado para trabalhar com a espiritualidade. Como foi a experiência inicial? Você 8 anos. Hã? Você foi com 8 anos de idade. Eu fui com 8 anos de idade. Minha experiência, minha primeira experiência Com a espiritualidade. com o astral. Quando eu falar astral, é o que as pessoas chamam de espiritualidade. A minha primeira experiência com o astral, eu tinha 8 anos de idade. Tá? Eu me deparei, eu estava deitado dormindo, de madrugada eu acordei. Quando eu olhei, era a minha cama e a cama do meu irmão do lado. Quando eu acordei, tinha uma mulher sentada na cama do meu irmão, de frente para mim, olhando para mim. Cabelão comprido, preto, bem comprido. Ela sentada
E eu deitado ali, quando eu abri o olho que eu olhei para ela olhou para mim, ela estava olhando para mim, e ela deu um largo sorriso. Imagina, uma criança de 8 anos, eu me cobri de volta, né? Eu não voltei a dormir, eu acho que eu desmaiei de medo. Essa foi a minha primeira experiência. Poucos meses depois, nós éramos católicos. Poucos meses depois, em função da minha mãe ter, até aquela época da vida dela, ela ter tido uma dor de cabeça na vida, que durou a vida inteira até ali, ela não teve várias dores de cabeça, ela teve uma, que durou até ali. E falaram para ela, olha, tem um lugar ali e tal, que era uma casa espírita. E não era ali, era lá, que era numa chácara, na época a chácara era bem afastada da cidade, hoje está dentro da cidade. E nós fomos lá frequentar. Ali começou a minha experiência com o plano astral. De lá para cá, eu nunca mais deixei de ter contatos. Os contatos foram aumentando. Comecei a trabalhar psicografia, trabalhei com psicofonia, não parava de ler, aliás, não parei de Mas ler. teve um período que você parou, né? Teve o teu momento negro, vamos dizer, tua escuridão ali, e depois você voltou? Ou Não parei. Durante a escuridão você ainda estava... Nunca parei. Livros eu nunca parei de ler, nunca parei de frequentar. Eu parei uma época de trabalhar. Na época da minha escuridão, né? Eu parei de trabalhar. E mesmo assim não parei totalmente não, porque o pessoal me convidava e eu ia. Então eu fazia assim, hoje eu vou esperar, só vou fazer a bobagem depois que eu sair do centro. Então eu ia trabalhar, depois eu fazia a bobagem. E era consciente ainda, né? Não, no podcast você vai se assustar com as coisas que eu não contei para você ainda. Eu comecei ali, então muito novo, com 14 anos eu comecei a psicografar, eu já tinha tido, depois desse evento dos meus 8 anos de idade, eu comecei a ter muitos contatos visuais com o plano astral. Em vários momentos diferentes. Várias coisas foram acontecendo. E aquilo foi me relaxando, foi me tranquilizando. Quando aparecia, eu já não assustava mais. E aí eu fui caminhando. Essa foi o começo da minha caminhada. Aí depois eu passei por um ano foi um ano de experiências assim, de uma beleza, de um encantamento absurdo, foi o ano que eu fui brahmanista. E assim, depois com o tempo eu vou contando as histórias. O que é brahmanista? Tem gente que não sabe. O brahmanismo é uma religião hindu, né? Lá da Índia, que tem como... ela é monoteísta, né? É uma religião monoteísta. Então, se vocês lembrarem do Caminho das Índias, tinha Shankar, que era o Brahma, ele era Brahmani, né? E ele era dessa daí. Ele era Brahmani. Ele era da casta lá, era uma das mais altas, e que ele adotou um Dalit, que era da casta mais baixa. Que era aquele bonitão lá, esqueci o nome. O Garcia. Aí eu passei por essa experiência maravilhosa, comecei a psicografar com 14 anos de idade, e até hoje eu psicografo, mas ao prazer do astral, não o meu, né? Porque psicografia não é um instrumento que a gente usa quando quer, é quando o astral quer usar, aí transforma. Então, passa em psicografia mensagens, tá? Mas eu, na minha caminhada, eu fui buscar informação sobre muitas coisas. Então eu trabalhei muitos anos na Umbanda, eu trabalhei 2, 3 anos no Candomblé, eu passei por várias igrejas evangélicas, eu fui messiânico, hoje eu sou universalista, tá? E sou apômetra há 27 anos, 27 para 28 anos. Hoje eu sou apômetra, trabalho com terapia, né? Que eu sou terapeuta quântico, fiz um curso, né, de terapia quântica para poder ter o diploma, porque o que eu uso na terapia quântica nada mais é do que a minha intuição, minha capacidade e todas as capacidades psíquicas que eu sei usar, e a intuição acima de todas elas, sempre. Então a minha caminhada com o astral é muito longa, tá? E a gente depois que começa não para. E eu sou um apaixonado por isso, por essa relação
com o plano astral e eu, todas as minhas orientações durante a minha vida inteira, todas as minhas orientações, 100%, gente, não é 99 não, 100% das minhas orientações com relação à questão do astral, questão psíquica, né, do psiquismo, me foram e continuam sendo passadas essas orientações do astral. Só que hoje nós temos uma relação assim tão próxima, que eles não ficam mais perto de mim, só fica a minha mentora. Só. Toda vez que alguém quer conversar comigo, geralmente está muito distante fisicamente. Então eu já aprendi a lidar com essa questão desse diálogo com eles à distância. E eles me avisaram que ia ser assim em 2019. Até então eu ainda tinha até uma certa necessidade de ter alguém perto, de eu sentir a presença, de eu ver, porque eu vejo no astral, né? Eu vejo com a mente, eu vejo no astral. Eu tinha essa necessidade. Hoje eu não tenho mais, inclusive psicografia. Quando alguém quer falar comigo para psicografar, eu só escuto a pessoa falar assim: Almir, vamos para a mesa? Ir para a mesa é psicografia. E eu vou para a mesa e eu não percebo ninguém perto de mim. Eles estão à distância. Então, assim, a coisa foi evoluindo. E agora nós vamos passar para uma outra etapa que ainda não me falaram qual é, porque tudo tem que evoluir, então nós estamos melhorando essa nossa relação. Está ficando mais íntima, ou seja, sem a necessidade da proximidade, entre aspas, física. Geográfica, vamos colocar assim. Né? Porque eu tenho físico, eles não. Então, geográfica. Eles não precisam ficar perto de mim mais. Mas isso já faz alguns anos, faz 6, 7 anos já. Pronto. Tá. A minha primeira experiência, na verdade, desde criança. Eu não sei dizer a idade. Mas eu sempre sentia presenças, eu ouvia muito, principalmente quando eu estava assim, lá na casa da minha mãe do coração, eu estudava na cozinha, que tem uma mesa, e eu estudava na cozinha. Eu gostava de sentar num cantinho. E de vez em quando eu sentia a presença de alguém naquele canto ali, aí até eu mudava. Eu tirava minhas costas do canto, mas eu sentia a respiração do ser de luz que estava por ali. Aí eu tive várias experiências de tocarem assim em mim. Eu tinha muito medo. Na época eu morria de medo dessas coisas. E nessa época eu ainda não ia no centro espírita, ainda era catecista. Faz catequese? Catequese, Eu fazia catequese nessa época. Eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. Catequecista? Catequecista, eu acho. Mas nem terminei também o curso. Mas enfim, mas uma experiência que me tocou muito, eu acho que eu já até contei aqui. Foi que assim, aí lá na casa da minha mãe tem a casa principal, aí lá no fundo tem uma edícula, que é uma sala, um quarto e um banheiro, que era para as visitas quando vinha, né, ficava lá. E era um lugar que tinha ar-condicionado. E no calor, o meu quarto não tinha ar-condicionado, e todos os outros meus irmãos já estavam morando fora, então estava só eu em casa e meus pais do coração. E aí eu passei a dormir lá, por causa do ar-condicionado. E eu estudava de manhã. Então, só que eu também não acordava sozinha. Então, minha mãe tinha que ir todo dia, 6 horas da manhã, bater na minha janela para me acordar, né? E nesse um dia que aconteceu isso, estava amanhecendo o dia. Eu lembro, assim, que eu escutei passos, chinelo meio que arrastando, entrando no quarto. E aí, eu falei assim, putz, já vou ter que acordar, né? Escola. Eu falei assim, putz, vou ter que acordar, né? Aí deu aquela tristeza, assim, e nessa hora que deu aquela tristeza, eu senti que alguém sentou perto dos meus pés, lá na cama, né? A hora que sentou ali, me veio assim, falei assim, mas foi muito rápido o pensamento. Eu falei, putz, mas eu tô aqui dentro. A minha mãe não tem a chave. Ela sempre bate na janela. Quem que tá aqui? Entrou. Quem que entrou aqui, né? Não tem como. Enquanto eu estava pensando nisso, eu senti que alguém fez um carinho aqui assim em mim. Bem aqui assim. Pra quê?
A hora que eu senti que fez isso daqui, eu simplesmente peguei o meu cobertor e esse... Vup! Arrepiou até a unha. Mas até os cabelos do fiofoco não existia. Perdão da palavra. Arrepiou a unha. Arrepiou a unha. E aí o que aconteceu? Aí eu sei que eu me cobri toda assim, como se, né, fosse adiantar. Mas enfim. Aí eu fiquei ali, mas eu nem me mexi, acho que nem respirava naquele momento. Mas só que também não demorou muito, a minha mãe bateu na janela ali. Aí quando ela bateu na janela, eu falei, espera aí que eu já tô saindo. Eu sei que eu abri a janela, ela abriu a janela, eu abri a janela, dei de cara com ela, falei, não sai daí, me espera. E eu já saí correndo dali, mas assim... Eu não contei pra ela também, tava com muito medo, mas aquela foi a minha primeira experiência. Depois vieram outras. E depois de grande, porque eu tive muitas situações da tal da paralisia do sono. Muitas eu tive. Ixi, paralisia do sono é sério. Essas paralisia do sono. Que assim, eu não conseguia me mexer, mas eu via que tinha gente ali me observando, sei lá o que tava me observando. E teve uma imagem que me marcou muito. Eu lembro que eu paralisei e eu tava com o rosto virado para esse lado, só que eu conseguia ver aqui, e era um rosto de uma mulher vestida de freira, mas dava para ver com o rosto dela. Mas ela tava com aquela roupinha, era até um azul clarinho, eu lembro direitinho, na cabeça e aquela roupa assim. Essa foi uma que me marcou muito, fora as outras que tiveram. Aí tá, passou-se o tempo, comecei a frequentar o centro espírita, fiquei até 2019. Foi 2019? Acho que foi 2019. Frequentando o centro espírita, aí veio Covid, né? Aí com a Covid aí eu me afastei de vez mesmo, porque antes eu ainda fazia alguns outros trabalhos, a parte de trabalho da Casa da Sopa, essas coisas, aí eu acabei me afastando de vez mesmo. Aí veio a Covid e em 2016 eu comecei mais com essa coisa de autoconhecimento, fiz curso de coach, comecei a fazer curso de terapia. Em 2011 eu comecei o yoga, que para mim foi muito bom mesmo, porque nessa época eu andava muito com crises de ansiedade, estava numa fase de não sei o que eu faço da minha vida, e aí começou a tal da ansiedade. E o yoga me ajudou muito. Aí em 2016 fiz curso de Roberto Chanechik, fiz Hélio Couto, fiz a ressonância harmônica, fiz 3, parei na terceira onda, depois não fiz mais. E aí foi cada vez aprofundando mais. E eu, assim, o último curso que eu fiz foi com Cryon, para quem conhece a canalização de Lee Carroll. Foi bem um curso, foi um encontro que a gente teve lá em Sedona, em 2023. Fiz vários encontros com o professor Amit Goswami, que é a física quântica, que foi onde eu realmente me encontrei, que gosto muito, e de lá para cá eu venho cada vez mais me desenvolvendo. E fora as mudanças de rota, né? Que eu saí de Sorriso, eu trabalhava na área do direito, era advogada, advoguei por 11 anos, fiz terapia de Reiki por 2 anos, e nessa onda de estar fazendo terapia, e a gente sempre tem aquela fase nossa de, vamos dizer, do tal do vazio, né? Que a gente tem tudo, mas algo falta. Tem tudo, mas algo falta. Eu estava muito bem, em prêmio de carreira, ganhando muito bem, uma vida boa, viajava, me divertia, mas ainda não estava completa. E aí as coisas foram acontecendo. Acabei optando por vir morar em Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. Morei 1 ano em Bonito. Aí vi que lá eu não ia desenvolver o que eu queria. E nesse 1 ano que eu fiquei em Bonito, eu coloquei 5 lugares no mundo que eu ia escolher para eu morar. Aí fui visitar 3 deles. Um foi Canadá, outro foi Estados Unidos, e tinha 3 lugares, 2 lugares aqui no Brasil e 1 lugar era na Austrália, e na Austrália acabei não indo. Até porque aconteceu o Covid e acabei não indo também, que era para eu ter ido em 2021. Tá, e vim parar num lugar onde eu não queria, não estava na minha lista e nunca imaginei que ia morar, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Mato tudo bem, porque eu gosto do mato, né? Nasci de parteira e depois que eu nasci, diz que eu fiquei sabendo esses tempos que meu primeiro meio de locomoção foi o cavalo. Meu pai me pegou e foi andar a cavalo comigo, nenenzinha, recém-nascida. Então, mato sempre gostei. Acho que por isso que foi a escolha de Bonito. E tô morando no mato agora, né? Em Campo Grande, mas no meio do mato. Na verdade, né? No sítio. E nesse sítio aqui que eu tive o meu grande encontro, vou dizer assim. Que é o encontro há muitíssimo pouco tempo, há um mês talvez, com seres de outras frequências. Não tive encontro visual ainda, mas já me falaram que eles vão se apresentar para mim muito em breve. E aí comecei a canalizar. Inclusive aqui nesse lugar que eu estou, que foi o meu primeiro encontro que eu tive. Foi com a civilização siriana, felinos. Hoje eu sei que ele se chama Arterion. Ele, salvo engano, ele é da 12D. E ele é do Conselho e Guardião do Portal da Harmonia Galáctica. E de lá para cá, eu tenho tido contato com eles diariamente. E eu vou falar para vocês, e foi num momento assim que eu tava tão desligada daquela ânsia de querer, e é sempre assim, né? Você desliga. Quando você solta, que o professor Hélio Couto sempre fala, quando você solta é quando realmente acontece. E eles falam que realmente a ascensão, a nossa iluminação, ela é natural. Não que nós já estejamos iluminados, tá? Mas o processo que a gente está correndo, todos nós, a humanidade como um todo, está por esse processo. Cada um tem o seu tempo. Alguns estão a 1000 por hora, outros estão a 10 por hora. Né? Então, isso eu acho que é uma escolha que a gente faz. Mas também, tudo em excesso, uma hora acaba dando Dá problema. Dá problema. Então, é assim, o que eu digo, é possível para todo mundo. Hoje, eu já sei qual é a minha verdadeira missão, que na verdade, no fundo, eu já sabia, mas não aceitava. Até ter esse contato com eles. E o que eu posso dizer para vocês, assim, que é indescritível o que a gente sente quando eles estão próximos. A energia, não digo eles, acho que é a energia, a consciência, porque são consciências, nada mais do que consciências. São consciências que vivem em outras dimensões. Mas quando você se conecta com essa consciência, você sente a energia. E o que eu posso dizer por mim, a gente não tem palavras no nosso idioma, pelo menos, e se o nosso é o mais rico, não sei se mas é um dos mais, a gente não tem palavra, imagina os outros, né? Para descrever a emoção que a gente sente quando a gente está em conexão com essas consciências. E assim, talvez a palavra que possa mais descrever isso seria inteireza, né? Sim. Eu acho. Tá vindo agora. Eu acho que seria a palavra assim mais adequada para o momento. Seria inteireza, que é aquele momento que você está de conexão. E eu falo por mim, eu choro o tempo todo, praticamente, quando essa consciência tá próxima de mim. E isso é possível para todo mundo, tá? Eu acho. Na verdade, está aí para todos. Basta escolher e falar, que é o que eles sempre falam pra gente. Tem vários canalizando aí, você pode ver no YouTube, tem vários canalizando e eles estão falando a mesma coisa. Diga, estou pronto. Eu estou aqui. Se coloque, se permita, se disponibilize. Porque eu também tive eu acho que me ajudou muito, que eu estava fazendo todos os dias uma meditação de 10 minutos. Uma outra hora eu posso até ensinar para vocês.
que é uma espécie de se dispor literalmente, né? Vamos dizer assim, se despir, né? Se despir literalmente de tudo e se colocar à disposição da fonte, vamos dizer assim, como um instrumento e que você está aqui disponível. E assim, foi todos os dias que eu fiz, eu acho que deve ter dado aí mais ou menos uns 30 dias ou um pouquinho mais. E foi durante um exercício desse que aconteceu o que aconteceu. Tá aí, é possível para cada um que está assistindo no aqui, no agora, no depois. Essas consciências estão aqui, ó, em todo que é lugar. O Almir vê, eu não os vejo. Eu sinto muito calor, inclusive quando pode estar o frio que tá, me esquenta demais. Eu, pelo menos, né? Me dá um. Começa. E é assim, é de dentro para fora. Parece que é como se você tivesse no fogo, assim, né? Começa a borbulhar, parece, de dentro para fora. Frequência muito alta. Esquece, gente. Uma pessoa perguntou aqui se o contrário pode acontecer. Contrário do quê? Então, eu não sei do que. Porque tem que ser o horário. Às vezes que a gente tava falando, tem que ver o tempo que. Tem que ver. Repete aí pra gente. Coloca por gentileza a que você se refere se o contrário pode acontecer, que aí eu respondo. Então nós estamos tendo que chegar perto do celular para olhar a mensagem. Por isso que eu estou falando pro pessoal, se vocês puderem, quiserem, clica aí para vocês Participar da live ao vivo. pede permissão para participar da live ao vivo, que aí eu dou a permissão e vocês perguntam. Para isso nós já colocamos aqui a caixinha de som e aí vocês perguntam e a gente vai respondendo, tá? Facilita. Por isso que é legal essa interação entre a gente. O Yang tá falando aqui, ó, a primeira responsabilidade nossa é conosco mesmos. É isso mesmo. Sim. Primeira e única. É autorresponsabilidade, isso se chama. E como é o nome dele? Yang? Yang, Taishi. Tá. Yang é a primeira e única responsabilidade. É com a gente. Nós não temos responsabilidade com mais ninguém. Pai, mãe, filho, irmão, não interessa. Somos todos individualidades. Só temos responsabilidade com a gente, tá? E acabou. Por isso que essa questão de ajudar o outro, ela não existe. O que você pode e deve, que é de uma importância assim que as pessoas não imaginam, é você ser exemplo. Só exemplo. Você só consegue ser exemplo. Você não consegue ser mais nada além de exemplo. Se você se modifica, que eu estava falando naquela hora, né? Quando você começa a se modificar, vocês não fazem ideia do tanto de gente que fica assim escondidinha atrás da porta, assim, ó, olhando você escondidinho, sem ser visto, te observando, vendo que você está mudando para melhor, e as pessoas começam a ver você como um exemplo a seguir. E muitas vezes, como eu falei agora há pouco, se aproximam de você, perguntam uma coisa, perguntam outra, vão assim, investigando o que você está fazendo para se melhorar tanto. É a melhor coisa que você pode fazer. Na verdade, não. A melhor não. A única coisa que você pode fazer. Então, cuide de você mesmo. Só essa, né? A responsabilidade. Toda vez que eles chegam, ela fica desse jeito. O portal já estava aberto na hora que a gente chegou. Eu não sei bem se é a pergunta que você fez aí, se o contrário é verdadeiro. Possivelmente, então eu estava falando da questão da vibração, né? Quando a gente baixa a vibração, e quando eu estava falando, quando você aumenta a vibração, a frequência, né? Não a vibração, quando você aumenta a frequência, você ajuda as pessoas no mundo inteiro. Estou entendendo que você quis perguntar se o contrário também acontece, ou seja, quando você baixa muito a vibração e emite essa vibração, você atrapalha os outros? Sim, claro. Os dois lados, funciona para os dois lados, de qualquer forma. Olha, eu já ouvi muitas vezes isso, de muitas pessoas diferentes, de pessoas que não têm nada a ver com energia, com espiritualidade, nada disso. De pessoas que falam assim, nossa, fulano vai chegar daqui a pouco, né?
Olha, quando ele chega, o ambiente parece que fica tão pesado. Ou seja, isso é verdade para os dois lados. E eu também já ouvi muito de muitas pessoas dizerem assim, nossa, daqui a pouco fulano está chegando aí, é tão bom quando ele chega, parece que o ambiente fica mais leve, fica mais suave. Né? Eu acredito que todo mundo já deve ter escutado ou pensado isso, observado isso em algum momento da vida. Seja na escola, no trabalho, na família. Ih, aquele tio chato, quando daqui a pouco aquele tio lá está chegando, aí a coisa vai desandar aqui. E é verdade. Eu falo muito para as pessoas o seguinte, e é uma realidade, você pode fazer o teste. Só que para fazer esse teste você tem que se preparar bem. Você, qual você? Qualquer você, pode e tem condições de controlar o ambiente. Fizeram uma pergunta, parece que é grande ali. Você consegue ver lá? Você consegue controlar o ambiente, principalmente se você eleva a sua frequência. Você pode chegar, se você treinar a serenidade. O que é a serenidade? É aquela coisa assim, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, você vai manter a tranquilidade. Paralisia do corpo, você pode falar mais a respeito? Se você conseguir manter a sua serenidade em qualquer situação, você chega num ambiente que está um caos. Todo mundo bravo, gente brigando com todo mundo, você chega sereno. Aí o ambiente está caótico. Você mantém a sua serenidade, você mantém a sua tranquilidade. Pode observar, mas tem que ser sincero nesse manter, tá? Não é só mostrar que está sereno, porque a sua vibração precisa estar, a sua frequência precisa estar alta. E a serenidade tem uma frequência altíssima. Você precisa estar com esta frequência bem alta e aí você vai observar. Vamos supor que seja no ambiente de trabalho. Você senta no computador lá e vai fazendo suas coisas. Ou tá se xingando, tá brigando. No máximo, estourando, em meia hora, você vai ouvir mosquito voando no ambiente. Porque você consegue serenar todo mundo. Não interessa o caos que esteja. Porque a serenidade tem uma frequência extremamente alta. Se a frequência é extremamente alta, ela assume o controle do ambiente. A serenidade, não é você, tá? Aquela frequência alta, no caso a serenidade, esta frequência assume o controle do ambiente. Ou seja, todas as pessoas à sua volta vão serenando, vão se acalmando, vão ficando tranquilas e não percebem isso, porque a sua frequência mais alta assume o controle. O contrário também é verdade, com certeza. Pessoa que chega nervosa, com raiva, com ódio, com ressentimento, pensando em alguma coisa, em alguém, em alguma situação e remoendo aquilo, chega no ambiente, ele não precisa abrir a boca. Ele chega ali com aquela frequência baixa, terrível, e ninguém está prestando atenção, ninguém está preparado. O que acontece? As pessoas começam a se desequilibrar, começam a entrar em atrito, você esculhamba com o ambiente. Qual ambiente você gosta? Um ambiente mais tranquilo ou um ambiente caótico? Eu acredito que a maioria das pessoas prefere um ambiente mais tranquilo, seja ele qual for o ambiente. Faça você o ambiente ficar tranquilo. Quando você vai, sei lá, você vai almoçar, você vai no restaurante, já vai sereno, já vai tranquilo, não interessa o que acontecer lá, você não vai sair da sua serenidade. Isso assume o controle do ambiente e coloca todo mundo também naquele patamar de tranquilidade, de serenidade. Ah, mas quando eu sair de perto as pessoas vão voltar a ficar daquele jeito. Possivelmente sim. Agora, tem uma questão muito interessante. Quando você faz isso, o subconsciente das pessoas percebe essa mudança. Lógico, é uma antena fantástica, o subconsciente. O que vai acontecer?
o próprio subconsciente vai começar a trabalhar ali de silêncio para que a pessoa procure manter o máximo possível daquela serenidade ou ter picos de serenidade. Porque o subconsciente lê frequência. Certo? Assim como o universo. Quer dizer, quem que faz o ambiente, então? É o ambiente que te influencia ou é você que influencia o ambiente? A decisão é de cada um. Se você quer influenciar o ambiente, você influencia. De preferência com uma influência de alto padrão frequencial. Funciona para os dois lados. Tá? Eu não sei se era em relação a essa pergunta, mas tive intuição aqui de que era, então aproveitei para falar. Tá? Não precisamos convencer ninguém. A maior ajuda que damos ao próximo é a demonstração viva de que a ilusão na qual eles acreditam não nos afeta. Perfeito. Antes tem outra pergunta, ela está falar sobre a paralisia do corpo. Ah, paralisia. O som do celular do Hamilton está mais alto. Hã? O celular? O som? O som teu está muito alto. Ah, não, é a voz que está alta. É que o dele tem microfone. É que o meu tem microfone, tá ligado? Então ele capta mais sensibilidade. Então vou afastar um pouquinho aqui para ver se... Porque minha voz já é delicada, né? De natureza, ainda com o microfone grudado aqui. Tem alguma outra pergunta além da paralisia do sono? No teu. Ah, no meu? Tá, vamos lá. Paralisia do sono. Hã? O quê? Está relacionado. Qual que é a pergunta? Podem falar mais sobre a paralisia do corpo? Quem fica próximo quando isso acontece? Que é o que o pessoal chama de paralisia do sono, né? É chamado dessa forma. Olha, a questão da paralisia do sono, ela é uma questão bastante delicada, tá? E problemática, que é o seguinte: quem provoca essa chamada paralisia, a paralisia do corpo, eu conheço isso muito bem. Passei por essa situação por um período, por um bom período, e aí eu fui, assim como você está pedindo para que eu fale, eu questionei o astral para entender, o que está acontecendo. Existe no astral, e esses estão por aí, estão em missão com todos nós, dois seres, um ser feminino e um ser masculino, que eles vivem da energia sexual, não é sensual, é da energia sexual, da relação sexual. São seres, assim, negros, mas negros mesmo. Mas isso é 100%? 100%. Da paralisia? Da paralisia? Mas até em criança? 100%. A criança não é criança, ela está criança. Não tem nada a ver. O corpo físico é de criança. Daí? Mas como que ele vai captar a energia sexual? Mas ele está criança, a energia sexual está no perispírito, não está no corpo. Ué, mas o corpo não tem nada. Mas o espírito não é assexuado? Não, o espírito, nós estamos falando, por isso que eu falo para não confundir a questão espírito e astral. Para você fazer uma ideia, o perispírito desencarnado engravida. Perispírito? Sim, senhora. Tem relação sexual e engravida. As pessoas, eu até pouco falo disso porque as pessoas apavoram e acham que não tem. Tem. Esses seres, eles são conhecidos como íncubos e súcubos. O íncubo é o ser masculino. O súcubus é o ser feminino. Aliás, se vocês entrarem na internet, principalmente no YouTube, vocês vão achar muitos vídeos de câmeras durante a noite que pessoas estão dormindo e são usadas sexualmente enquanto estão dormindo. Isso
está sendo mostrado nas câmeras. Só não mostra o íncubus, porque o súcubus é mulher, íncubus é homem. Aparecem mulheres que claramente você vê que alguém está tendo relação sexual ali com ela, com o corpo físico. E esse ser, ele procura dominar você literalmente. Dominar você literalmente. Assim, te envolve porque está te usando. Tá? E eu já acordei, mas isso quando eu era jovem, né? Eu acordava sujo, porque eu ejaculava. E eu não entendia o que estava acontecendo. E muitas vezes eu acordava, abria os olhos, não conseguia me mexer, estava com uma excitação extrema e sujava a roupa. Eu não entendia o que era. Hoje eu sei, já faz muito tempo, aliás, que eu sei. É porque tinha um ser feminino se relacionando comigo sexualmente. Com as mulheres acontece? Gente, acontece, é real. Acontece a penetração. Ela é real. Inclusive, tem acordos que hoje em dia não é mais possível fazer isso. Mas antes, as pessoas faziam acordo de magia negra, que a mulher queria alguma coisa, e aquele ser chegava para ela através do médium, um péssimo médium, diga-se de passagem, combinava com ela, olha, o que a pessoa perguntava, o que você quer de pagamento? Eu quero tanto de pagamento e mais tantas relações sexuais com você. Consentido. E a mulher sentia tudo. Com o homem a mesma coisa. Mas qual que é o nome? Incubus? Incubus. Incubus. É incubus e sucubus. Você acha aí? É Os temas abordados. Incubus e sucubus. A paralisia do sono, que o pessoal fala, ou paralisia do corpo, como você falou, nada mais é do que esse ser te envolvendo, te segurando, porque ele está drenando sua energia sexual. Então ele quer ficar ali. Uma freira, então, Uma freira abusou de mim. É possível. Porque eu via uma freira. É possível. Bom, ele estava se mostrando como freira, né? Tem essa também. Não vamos nos esquecer. Mas eu não tinti nada. Mas não vamos nos esquecer. Vamos nos esquecer de que no astral o corpo é absolutamente plástico. Ele se transforma naquilo que você desejar. Basta ter um pouco de treino. Tá? Você se transforma naquilo que você desejar. O corpo astral. A paralisia do sono ou do corpo, como você falou, é isso. Tá? É 100% isso. É alguém te envolvendo e para sugar energia sexual. Porque é a energia mais potente que nós temos. A energia sexual é tão potente que você abre portais com a energia sexual. Se você souber utilizar. Tá? Aquelas pessoas que são absolutamente treinadas a utilizar a energia sexual para elas, se tornam pessoas com um cérebro fantástico. Porque conseguem direcionar a energia sexual para o cérebro. Criatividade. Criatividade vai ao nível extremo. Por isso que está sendo lançado 5 livros meus. Ficam espertos aí. 5. Em 2 meses. Já tem 2. Falta mais 3. A criatividade vai a milhão. Se você souber utilizar essa energia. Como nós sabemos que... E se souber sobre a Kundalini ainda, Tantra, Kundalini, meu Deus do céu. Sai do corpo. Mas a Kundalini já é outra coisa muito mais complexa do que se fala. As pessoas não têm conhecimento. Quem tem domínio, que eu tô falando. Mas... Quem conhece, quem tem domínio, Olha, por isso que esses yogis são o que são. Mas um monge tibetano pode levar 40 anos para conseguir acessar a Kundalini. Mas isso a energia. Era a energia passada. Hoje em dia já não está mais. Ela é um negócio assim de uma força absurda. Tem que entender. A Kundalini é um negócio fantástico, a energia, né? Kundalini. A Kundalini é uma energia. O pessoal confunde
Kundalini com chakra básico. Chakra básico é por onde a Kundalini vem, porque a Kundalini vem da Terra, é uma energia telúrica. Então ela entra pelo chakra básico, vai pelo nadis, abrindo o nadis, que o nadis é nada mais é do que um canal que fica no interior da nossa coluna, e a Kundalini, que é a energia, ela vem serpenteando por dentro do nadis, e conforme ela vai passando pelos canais de comunicação com os outros chakras principais, ele vai abrindo. Quando chega no coronário, a Kundalini sai pelo coronário e envolve o corpo físico da pessoa, totalmente. Nesse momento, aí é aquilo que a gente chama, a gente não, né? Que o pessoal chama de nirvana. Nesse momento, você entra em estado de nirvana. Você ascende, você consegue enxergar o todo, o astral, você consegue enxergar as energias, você consegue enxergar todo o astral à sua volta. Você vê como tudo e todos, né? Hã? É aquele momento da unicidade. É. Você é tudo e todos ao mesmo tempo. Você é tudo e todos ao mesmo tempo. Presente, passado e futuro deixam de existir. Tudo é agora. Esse é o caminho que a gente... Esse é o caminho que nós estamos trilhando, não pela Kundalini. A humanidade, na verdade. A humanidade está trilhando. Não é através da Kundalini, mas a humanidade está trilhando exatamente esse caminho. De acessar o tudo e o todo no agora. Tá? Então, como nós plasmamos 20 anos aí da nossa vida lá na frente, vai chegar um momento, isso vai demorar, tá, gente? Não é agora não, tá? Você vai levar aí uns 150 anos, mais um... Tudo depende da gente. Tudo depende da gente. Pode ser mais rápido, pode ser mais demorado. A previsão é de minimamente 150 anos, para que todo mundo chegue a isso. Mas muitas pessoas já fazem isso e cada vez o número de pessoas que vai conseguir fazer isso vai aumentar. E cada vez mais rápido. Em função daquilo que eu falei na sexta-feira, na live de sexta-feira, da questão de quantidade de cristal que nós estamos tendo aumentado em nosso corpo 24 horas por dia. Puxa o teu negocinho aí pra saber se tem mais mensagem. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui por baixo. Ixi, tem. Não, essa daí é aquela última que você tinha. Hã? Essa daí é aquela última. Ah, é a última? E transcendendo desconhecido. Isso do sono. Paralisia do sono. Desconhecido. Então a paralisia do sono são sempre seres de baixa vibração, sempre. Paralisia do sono são sempre 100% seres de baixa vibração. Seres de luz de alta frequência não vão fazer isso com você, não vão te aprisionar. Mas é 100% sempre de baixa frequência. Esse é o funcionamento, tá? Se existe um outro motivo, eu desconheço. E olha que eu estou lendo, já tem quase 50 anos que eu leio. Leio e no astral eu recebo constantemente informação, eu estou sempre perguntando, porque eu também tenho minhas dúvidas, é claro, não sou o doutor do conhecimento, isso não existe. E então eu também sempre tenho as minhas dúvidas e eu pergunto para o astral, e eu tenho essa relação fácil com eles, é fácil para mim, e pode ser para qualquer um, não existe ninguém mais do que ninguém. Não existem psiquismo mais do que psiquismo ou menos do que psiquismo. Simplesmente é uma questão de treino. Você dá atenção a treinar. Você chega numa academia, aí você encontra um cara que está 10 anos na academia e um que entrou semana passada. Os dois estão fazendo exercícios. Só que um está treinando há 10 anos. Então o que vai acontecer com esse cara que está treinando há 10 anos, ou mulher? Está com mais músculo, né? Tá com mais músculo, tá com os músculos bem tonificados, bem rígidos e tal. A pessoa que está entrando agora, tá com os músculos ainda pouco desenvolvidos, né? Em função de que começou a treinar agora. Então é só isso. Mas os músculos não são os mesmos? O corpo humano tem os mesmos músculos, tudo igual, não tem diferença. Mas a pessoa que está há 10 anos treinando, estará com os músculos mais bem desenvolvidos do que a pessoa que está há uma semana treinando. É só isso.
tá? Nós não podemos endeusar ninguém, porque a pessoa tem um contato mais amplo com o astral do que você. Por que não? Porque você também é capaz de fazer o que a pessoa faz. Ah, por que o Chico veio com... Eu sempre falo isso, e sempre dou esse mesmo número, porque eu não sei a verdade, qual é. Por que o Chico tinha 200 capacidades psíquicas em funcionamento? Porque a missão dele exigia. Porque a missão dele exigia. Tem outros que vieram com uma capacidade só, aberta, fizeram um trabalho fantástico para a humanidade e tinham só uma capacidade psíquica aberta. Por quê? Porque a missão daquela pessoa exigia uma capacidade psíquica só. E outras exigem 5, 10, 20. Ou como eu costumo falar do Chico Xavier, ele tinha 200 capacidades psíquicas abertas. Eu não sei se é esse número, eu estou só dando um chute aqui, tá? Ou seja, a capacidade psíquica que nós temos aberta depende da missão que nós viemos cumprir. Porém, agora a humanidade está passando por um processo onde todos nós teremos as nossas capacidades psíquicas abertas. Está sendo, a sensibilidade das pessoas está aflorando dia a dia, porque cada dia mais nós temos mais cristais no corpo. Se nós temos mais cristais no corpo, nós estamos ficando cada vez mais receptivos a frequências mais altas e também emitimos com mais potência a nossa frequência. Você quer ajudar ou quer atrapalhar a humanidade? Se você quer ajudar a humanidade, aumente a sua frequência. Se você quer atrapalhar a humanidade, lamento te informar que você não vai conseguir, porque a ordem vinda lá do alto é: esse pessoal vai ter que ir embora. Degredo. Serão degredados. Não é expulso não, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? O pai não está expulsando ninguém de casa, não. Está simplesmente colocando cada qual na casa que a pessoa escolheu para estar. Ele construiu casas no universo inteiro para todos os padrões vibratórios. Quem escolhe para qual casa quer ir somos nós, individualmente. Tá toda hora tá esse negócio da caixa. Ah, ele tá tentando pegar aquela lá. Já tá desligado. Que coisa estranha. Hã? Não tá ligado lá. A preferência, né, pela casa que você vai morar é sua. O pai criou a casa. Ele criou infinitas casas diferentes, para infinitas frequências. Então, a casa que você vai, é você que escolhe através da sua própria frequência. Não tem outra maneira. Não existe outro caminho. Ah, eu vou te levar ali para aquela casa lá, porque você foi mal e você vai ficar de castigo. Não existe isso. Isso não é verdade em hipótese alguma, tá? Tem como transformar todo esse conhecimento sobre espiritualidade, criar práticas efetivas para desbloqueio sem ser pela religiosidade? Tem. Eu venho há alguns anos, há vários anos, tem uns 7, 8 anos ou mais, que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, agora, nesse minuto, o astral vem me cobrando de fazer. E eu nunca quis fazer, eu sempre fiquei enrolando, por uma série de motivos, inclusive um muito bobo, que é a questão de ser julgado com relação a isso. Eu nunca me preocupei com nada dessa questão de julgamento das pessoas, a não ser em relação a esse tema, que não deveria, mas acabei, tá? E aí, no final de novembro do ano passado, eu estive aqui, pela primeira vez, com um grupo, fazendo uma atividade aqui com uma pessoa muito legal, que ela nos trouxe aqui. Nós viemos um grupo de, acho que quase 20 pessoas, e aí eu conheci a Rose. E nós começamos a conversar, essa enorme aqui. Eu conheci a Rose, e aí nós começamos a conversar
E a Rose me convidou para passar o ano novo aqui. Tava ela, uns familiares e tal, e eu vim. E como ficou tarde, a gente ficou até tarde batendo papo e tal, eu acabei dormindo aqui. Todo mundo espalhou o colchão aí pela casa e tal, e eu dormi aqui. Quando foi no dia seguinte, nós fomos tomar um banho de piscina, estava muito quente. A Rose vira para mim, logo depois do almoço, a Rose virou para mim e falou assim: vamos fazer uma live? Eu olhei e falei: vamos. Assim, do nada. Aí colocamos lá 2 cadeiras de praia ali, na grama ali atrás, inclusive ali atrás, na grama ali atrás. Debaixo dessa árvore atrás da gente. Sentamos ali e fizemos a live. E a partir daí ela falou assim: a gente podia fazer uma live e tal, por semana. Ah, tá, vamos fazer uma live por semana. Aí, dali uns dias, a Rose viu: vamos fazer 3 lives por semana? Vamos fazer 3 lives por semana. E aqui nós estamos fazendo 3 lives por semana. Qual é a cobrança, entre aspas, do astral para mim? Almir, organiza esse conhecimento e transfere isso para as pessoas. Vai ensinar as pessoas. Vai transmitir esse conhecimento. Vai ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas. Ajudar e auxiliar é no sentido de orientar, tá? De ensinar as pessoas e orientá-las ao que fazer. Aí eu comecei numa conversa que eu tive com a Rose falou para mim: Almir, monta o workshop. E eu comecei um livro há muitos anos atrás, em 2013, 2014, e acabaram roubando meu computador, que eu comecei a escrever esse livro, e também a menina que me insistiu para que eu escrevesse, ela ia financiar a edição, né, do livro, ela desencarnou, tá? Assim, à noite ela acordou para ir no banheiro, teve um piripaque do coração, desencarnou, e 1 mês e pouco depois me roubaram o computador. E eu perdi tudo que eu tinha escrito. Agora estou começando a escrever novamente. E não tem religiosidade aqui. Aqui somos universalistas. Não tem religião. Tá? A gente nem... eu procuro nem falar Deus, eu procuro não falar Jesus, tá? Quando eu falo, no máximo é uma passagem dele que é interessante, porque tem palavras que nos interessam, que a gente interpreta hoje de uma maneira mais correta. E quando as pessoas falam assim: se Deus me ajudar, eu falo: cara, deixa Deus fora da equação. Ele já fez a parte dele. Faz a sua. Vamos trabalhar. Trabalha. Não precisa. Deus está aí, você faz parte dele. Deixa quieto isso para lá. Então nós estamos trabalhando para... vamos ver se agora nós estamos em abril, né? Vamos ver se agora em maio nós anunciamos, nós vamos gravar as primeiras aulas, tá, de um curso nesse sentido, para auxiliar as pessoas a entenderem mais e melhor todo esse processo, e também fazer workshops aqui. Por que workshops aqui? Porque, gente, o dia que eu vim aqui em novembro, eu vi 2 portais aqui. Tem mais. Esse ano eu vi mais 2. Um ser que passou atrás de mim. Eu estava fazendo uma reunião com um grupo espírita de Curitiba, que eu oriento eles uma vez por mês, e passou um ser atrás de mim e desapareceu. Ele passou por um portal, a gente já sabe onde é o portal. Aqui, onde a gente faz a fogueira, toda sexta-feira nós fazemos a fogueira da alegria, né? Para a frequência. Para a frequência da alegria. Então a gente vem aqui, conversa assuntos variados, a gente ri, a gente brinca, tá? Assim, é solto, não tem tema específico. A gente senta em volta da fogueira para conversar apenas assuntos edificantes, e a gente ri, a gente brinca, tá? Não tem custo nenhum, não tem nada. A gente simplesmente acende a fogueira, senta em volta. A única coisa que a gente pede para as pessoas trazerem é uma cadeira de praia, uma cadeira qualquer que tiver. Porque... frutas, né? Quem quer comer, às vezes não dá tempo de comer. E se trouxer umas frutas, mas para o seu consumo próprio, tá? Não é para distribuir, não. Para as pessoas virem aqui. E no começo estávamos toda sexta-feira, só eu e a Rose. Eu falei para a Rose, fica tranquila, que nós estamos criando uma egrégora. E as pessoas irão se ligar a essa egrégora
né, as pessoas que têm vontade, e começarão a vir toda sexta-feira. Então está começando a vir gente, aos pouquinhos, toda sexta-feira, para que nós troquemos a nossa frequência do dia a dia, da semana, semana de trabalho, semana de estudo, semana. Chega na sexta-feira, a gente, com a fogueira, a gente descarrega tudo, toda essa energia, a gente fica de pé descalço aqui, e nesse local tem um portal fantástico, que o dia que eu tive aqui em novembro do ano passado, foi uma coisa impressionante o que eu passei ali. E o namorado dessa menina que estava comandando aqui ministrando o curso, né, o evento, ele também, inclusive, ele teve que se afastar dali, porque assim, a vibração estava numa frequência extrema e ele começou, assim, ele teve que se afastar um pouco. E eu, uma hora, eu levantei, eu queria ir no banheiro, mas deu um alívio para mim, porque é uma coisa fabulosa. E agora, de umas 4 semanas para cá, tem um pessoal que vem para a live e eles passam por um portal que tem entre 2 árvores, fica uns 20 e poucos metros daqui. É muito interessante. E aí eles vêm aqui e ficam em volta com a gente, intuindo. E tem mais. Tem 2 colônias. Ó, tem dois tripés aqui na nossa frente, tá? Um tá o meu celular e o outro tá o celular da Rose. Em volta tem 2 tripés no astral que transmitem essas nossas lives para 2 colônias. Fora o pessoal que está aqui em volta do astral, que vem aqui participar, porque, gente, não é porque ele desencarnou que tem acesso a tudo. Não, a pessoa continua igual, sentindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, sem conhecimento, na ignorância do mesmo jeito. E a gente, como se propôs a ensinar encarnados, os encarnados perguntaram, nós podemos participar? Eu falei, claro, opa, já participam de todos os meus atendimentos apométricos há muitos anos, participam de todos os estudos, nossa, o cristal está pelando, participam de os estudos que eu faço no domingo com o pessoal da apometria, tem um monte de gente do astral participando, inclusive à distância também, porque no estudo também tem gente que participa à distância. É muito interessante. Quando você se envolve com isso, aí entra aquela frase de Jesus, faça a sua parte que o céu te ajudará. Nós estamos fazendo a nossa parte e eles estão vindo nos ajudar, elevando ainda mais a frequência e mantendo um padrão alto para nós. Vamos ver mais pergunta aqui. Tem como transformar sem ser pela religiosidade, tá? Essa foi a última pergunta. Então tem sim, tá? Nós estamos preparando um material, vamos ver se agora em maio a gente já consegue começar a divulgar para as pessoas virem aqui, para nós fazermos exercícios, passar aqui um dia, ou pegar uma tarde, uma noite no final de semana, ou de repente fazer workshops mais curtos para o pessoal vir à noite, ficar aqui umas 3... Começaram, né, horário? Ficar aqui umas 3, 4 horas, para nós irmos explicando e fazermos exercício. Inclusive eu montei um exercício de deslocamento até a 5ª dimensão, tá? Só que esse leva pelo menos umas 3 horas ou mais. Porque a 5ª dimensão é frequência. Nós vamos aos poucos, ao longo dessas 3, 4 horas, elevando aos poucos a nossa frequência até nós alcançarmos a frequência de 5ª dimensão. E aí depois a gente volta. O ir é legal, o voltar é meio chatinho. Mas tem que voltar, nós temos que manter o pé no chão. Mas nós temos que saber para onde nós estamos indo, isso é legal. E temos que saber onde nós estamos, é o principal. Para nós irmos para algum lugar, nós precisamos saber onde nós estamos. E para nós irmos a algum lugar, nós precisamos saber para onde estamos indo. E aí nós vamos fazer esse treinamento com grupos aqui, tá? Vamos começar aí, se tudo der certo, até meados do mês que vem, nós já estaremos gravando as primeiras aulas e divulgando datas para os primeiros workshops, tá?
e sem religiosidade de preferência. As lives que acontecem quantas vezes na semana? Ah, tá. Ó, as nossas lives estão acontecendo na quarta e na sexta, ao meio-dia, horário de Brasília, e aos domingos, 16 horas, horário de Brasília. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, adiantar, já que nós estamos livres, então de vez em quando, ao invés de a gente atrasar, a gente adianta um pouquinho também. A gente fica livre, né? De ficar preso. Senão a gente fica preso ao atraso. Do quê? Dos horários. Já que a gente tem que se desprender. Mas que a gente atrasou foi porque estávamos presos em outras coisas. Em outras coisas, Então assim, mas são esses 3 dias da semana, tá? Quarta, 12, meio-dia, horário de Brasília. Quarta e sexta, meio-dia, horário de Brasília. E aos domingos, 16 horas, horário de Brasília. Tá? E eu vou começar a entrar do nada. Eu também, de vez em quando, solto alguma coisa. Eu não sei, pode ser qualquer dia da semana. Eu tô... Esqueci de pegar sua pele, deixa eu pegar essa aqui. Não, pega. Não, quero essa. Não, pega pra você sentir. Pega pra você sentir. Se você tá segurando, tá quente. Normal. Não, quando eu seguro, esquenta. Zé né? tá esquentando a minha mão. Sim, esquenta na mão. As minhas estão esquentando. Ih, cara, eu posso tá aí também. Já 5 horas. 5 horas já? Então eu vou entrar de vez em quando, mas não assim 1 hora, 1h30, às vezes meia hora, 15, 20 minutos, só para falar algumas coisas, alguns temas que às vezes a gente falou aqui na live, alguns recadinhos aí do pessoal. Tá, e quem estiver me assistindo aí, quiser seguir, segue no TikTok, Instituto Encontro dos Saberes. Lá onde vai sair mais coisas, tá? Principalmente das canalizações que eu tô recebendo, lá vai sair muita coisa. E não fiquem surpresos do que tá vindo aí pela frente. Eu vou botar a boca no trombone, sem... Como é que fala? Sem... Budismo. Não sei se é budismo, mas é tipo... A verdade nua e crua, que nem aquele filme. Sem budismo. Verdade nua e crua. Eu também entro no TikTok e no YouTube, e os 2 canais têm o mesmo nome. Energia e Espiritualidade. Tá? Todo sábado no YouTube, já faz mais de 1 ano, acho que já tem umas 50 lives lá, gravadas, e no TikTok agora eu estou começando, faz pouco tempo agora, estou soltando algumas coisas lá, e eu e a Rose aqui, né, no meu canal, junto com o canal dela, ao mesmo tempo, quarta, sexta e domingo. Tá? E sempre esses temas. Gente, de novo, eu convido vocês. Quando entrarem, tem uma opção aí de você pedir para participar ao vivo. Tá? E fica até mais interessante porque você... Tem uma câmerazinha ali, você clica na câmerazinha e você tá pedindo para participar. Aliás, acho que a câmera tá acesa aqui, não tá? Não, não tá. Tem uma pontinha vermelha aqui. Vamos ver o que é. Alguém pediu. Mas que já nem tá mais. Porque vamos ver. Já saiu. Entrar ao vivo com... Não, tá aqui. Luciane, eu não sei se... Deixa eu ver se tem mais um. Eu não sei se tá mais uma aqui. Acho que ela saiu, né? Saiu. Entrar ao vivo. Olha aí, ó, tem um jeito aqui, tá? De pedir. Amanhã terá alguma reunião à tarde na chácara? Olha, não temos nada planejado para amanhã. Mas pode vir visitar e conhecer. Pode vir, se quiser vir conhecer, tá? Para você saber o endereço, convidar mais pessoas para a gente começar a... Filtro Rose? Rose sem filtro, certo? Falar, né? Sim. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro nenhum. Sem filtro com a nenhum. vírgula faz? Tem a historinha da vírgula, da rainha que se livrou por causa de uma vírgula, né? Se livrou da morte por causa de uma vírgula. Isso aí, galera. A verdade nua e crua. E aquilo que eu falo pra vocês, ó. Eu falo, esse aqui não acredito, mas é o problema dele. O quê? Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade,
que é o caminho que eu sigo, que eu percorro. E que não é o mesmo caminho do Almir, e que não é o mesmo caminho seu. Isso quer dizer que eu estou errada? Que o caminho que eu estou seguindo é o caminho errado? Não existe caminho errado. Entendeu? O caminho que eu estou seguindo, para mim, é o caminho certo. Pode ser que lá na frente, na hora que eu olho pro ontem, eu falo assim, putz, peguei o caminho errado. Desculpa te entrar na sua fala, mas tem uma frase que muito antiga que explica isso que a Rose está falando. Sabe que frase que é essa? Todos os caminhos levam a Roma. Exatamente. Todos os caminhos levam a Roma. Não interessa o caminho que você tomar. Você vai chegar a Roma, que é o Criador. Inclusive, uma das coisas que é para eu fazer aqui, neste agora, é compartilhar com vocês exatamente isso. Que cada um de nós temos o nosso caminho. O caminho da Rose não é o mesmo caminho do João. O caminho do João não é o mesmo caminho para Maria. Tá? Nós estamos entrando não, já estamos, na verdade, mas tem gente que está entrando ainda, né? Sim. Num tempo energético de consciência, onde cada um de nós vai percorrer o seu caminho da sua forma. Pessoal, vocês têm que entenderem que esse caminho que todos nós temos que percorrer, nós já sabemos. Só ainda não despertamos. Porém, existem alguns, vamos dizer assim, alguns rituais, alguns toques, uma coisa que eu até questionei com essas consciências que estão me acompanhando neste agora, em relação a isso. Porque eu questionei assim, falei assim, putz, mas se a gente está na hora do salto quântico, do mundo quântico, do ser quântico, putz, eu preciso estar fazendo rituais, eu preciso estar acendendo fogueira, eu preciso estar acendendo vela, pá. Eu vou colocar lá, uma hora eu vou colocar lá no TikTok, até essas canalizações todas vai ter que ir para lá. Eles já falaram para mim que é para compartilhar. Eles falaram assim, existem pessoas, infelizmente, falam assim, não, realmente, você tem razão, bababá, mas, como é que é? Mas, porém, contudo, portanto, todavia, portanto. E então, existem ainda aqueles seres de luz encarnados que têm essa necessidade. Então, não tem como, por exemplo, tem pessoas que num riachozinho, se ela vem com impulso, ela consegue pular lá do outro lado. Agora, tem outros que não conseguem pular para o outro lado. Ou por medo, ou por falta estão com a perna machucada, não conseguem dar impulso, e elas vão precisar do quê? Vão precisar de uma tábua. Colocar uma tábua ali para poder atravessar para o outro lado. E esses rituais, como é que fala? Ritual... Vamos colocar tudo ritual, né? Porque é tudo um ritual, mas tem outros sinônimos, mas enfim. Que algumas pessoas ainda precisam disso. Tanto é que tem tanta gente em igreja ainda, por quê? Porque essas pessoas, elas ainda acreditam que elas precisam daquilo. Entendeu? Então, assim, para aquelas pessoas que ainda estão nesse processo de acreditar que elas precisam daquilo, elas vão ter que fazer aquilo. Mas também é uma escolha nossa, tá? É só um complemento que eu queria fazer, não sei porquê, mas enfim. Já vai dar 5 horas, falta 10 minutos para as 5, que era para ser uma horinha só. Então, a gente nunca consegue. Vamos encerrar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. A pessoa está falando aqui, ó. Quer testar a câmera? Ah, eu quero. Vamos lá. Transcendendo o desconhecido. Coloca aí para que você quer entrar ao vivo. Convida ele mesmo. Você pode convidar. Como que eu posso convidar? Clica nele. Clico nele. Vou clicar. Já. Ah, tá aqui, agora né? Você aceita. Aí. Aí, Isso. Entrar ao vivo.
Vamos ver. Não sei se entrou. Entrou? Fala alguma coisa aí. Tem que sair na caixa de som aqui. E solicitação para participar ao vivo. A Luciane também pediu de novo. Tá aqui. Aí. Tá? Vamos lá. Falem alguma coisa aí. Entrou o vídeo. Estou? Estou vendo. Ah, mas a gente não tá te vendo. Pois é, mas eu não estou vendo vocês. Eu precisava... tá aqui. Vamos lá, vamos testar. Fala alguma coisa para mim ver se eu ouço aqui. Sai no som aqui. Já está Você não testou participando. Esse som aqui, né? Hã? Você não testou esse som, né? Como assim? Antes de começar, você não testou ele. Testei. Tá obrigado. Será? Vamos ver. Às vezes ele desligou. Ele estava ligado, né? Vamos ver. Vamos lá, gente. Vamos testar aí. Estamos trabalhando para melhorar a nossa... Quem está assistindo consegue ver e ouvir. Ah, tá. Nós que não conseguimos, mas quem está assistindo está aparecendo a pessoa lá. Está aparecendo a pessoa lá? Uhum. Ah, é? Mas aqui não está aparecendo para mim. Deve ser alguma coisa. Deve ser alguma configuração que a gente tem que mudar aqui. A pergunta é... Espera aí que nós temos um pessoal aqui que entende bastante de consegue... Quando está assistindo, consegue ver e ouvir ela? Olha, eu queria ver se eu vejo vocês. Convidar para participar. Aí não tem... Vamos lá. Eu acabei fechando aqui. O meu. Hã? Você cancelou a live? Eu acho que eu cancelei. Volta. Tô tentando. Aí. Cancelar, descartar e agora? Eu acho que eu... Descartar vídeo ao vivo? Não, se você descartar, tem que salvar antes. Ferrou, então já joguei fora. Eu ia testar você, mas não deu. Então eu já joguei fora, eu vou ter que pegar do seu. Bom, vamos lá. Oi, Rose. Oi, Transcendendo. Oi, gente, estamos... Olha, caiu A live aqui. do Almir fechou. Sim, ele estava Fechou. mexendo aí ali. E a Como live ele está fechou. aprendendo a mexer, ele acabou encerrando a live. Mas tá bom. O desconhecido enviou uma solicitação para participar da live. Desconhecido. Vê, coloca Quem lá. é o desconhecido? Aceitar. Entrar... É esquisito, viu? Você perguntou lá para eles lá? Perguntou para eles lá? Pera aí só um pouquinho que eu tô vendo o Instagram aqui no outro celular, no meu. Eu acho que eu acabei... Porque, ó, Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. você iniciou de novo. Ah. Porque ali, ó, com quem que eu tô falando? Ô, Júlio, tô te vendo aqui. Júlio, pede para entrar aí ao vivo. Vamos ver se a gente consegue. O Transcendendo, você ainda tá... Porque no meu celular, no meu Instagram, só aparece eu, não aparece quem tá ali. Entrou. Deixa eu fazer. Peçam aí de novo. Eu vou ver se eu consigo fazer o convite. Fazer o convite aqui. Tá, participar. Eu acho que aqui, ó, convidar. Acho que eu tenho que convidar você. Vamos lá, vê se aceita aí o convite Transcendendo. Participar do seu vídeo ao vivo. Tá. Aceitar. Entrar ao vivo. Tem alguma coisa que a gente precisa... Tem que testar. Eu vou fazer uns testes essa semana, daqui até quarta-feira, junto com o Júlio, e aí eu vou aprender como que é. Deu certo. Eu? Como que colocou lá?
Eu aceitei o convite só e pronto. Ah, então é alguma daquelas configurações que o meu não tem. Pode ser, só que o concedendo tudo não tem. Alguns dá certo, outros não. Eu vou ver com o Júlio essa semana, daqui até quarta, e aí na quarta-feira nós com certeza vamos conseguir, tá? E aí tem a caixinha de som aqui, a gente pode fazer um bate-bola aqui ao vivo, tá certo, gente? Vamos encerrar então, que já ultrapassou o nosso horário, eu acho que a galera precisa ir para os afazeres também. Para outras paragens. É. Tá, vamos. A gente fala muito de frequência, vibração, e tudo depende de nós. O que vocês acham de nós? Um minutinho só. Cada um de nós que está assistindo aqui, e os que estiverem assistindo no futuro, que vai ser o agora deles, fazer o mesmo que a gente for fazer agora, que eu vou propor, e eu vou propor para vocês fazerem, nem que seja 5 minutos por dia, mas todos os dias. Que é você fechar os seus olhos, colocar a mão no coração, do jeito que você quiser, qualquer mão, independe da mão. A mão, coloca assim, coloca assim, coloca assim, ou assim, fica a critério de cada um. Mas nesse 1 minuto que nós vamos fazer aqui, nós vamos imaginar, ou seja, nós vamos criar, vamos vibrar numa nova terra, mas nessa nova terra onde só existe abundância, prosperidade, saúde, alegria, harmonia, o que mais? Paz, tranquilidade, serenidade. Paz, tranquilidade, serenidade. Respeito ao próximo. O que vocês acham? Quem topa aí? Vamos fazer isso então? E a gente encerra? Vamos começar a encerrar nossas lives desse jeito? Acho que vai ser bem legal. Pode ser. Né? Porque assim, é uma frequência que a gente vai estar emanando todos os dias. Para quê? O que isso vai ocasionar? Vibratoriamente, isso vai para o campo, tá? E quanto mais gente estiver fazendo isso, mais novas realidades paralelas a gente está abrindo. Entendeu? Então, é menos gente morrendo, menos gente ficando doente, menos catástrofes, tá? Então, assim, imagina o mundo que você quer, o país que você quer daqui a 1 ano, 2, 3, 10. É pra gente, vamos criar essa realidade, todo mundo junto? Vamos lá? Vamos fazer o que eu vou até colocar o termômetro aqui para a gente não se perder. Tá bem certinho. Eu posso colocar uma no Rio. Vamos lá, fechem os olhinhos de vocês. Dá pelo menos 1 ou 2 respirações profundas aí. Vamos lá? E vamos começar. Música tributo aos. Vamos lá, gente, contando.
Voltando. Gente, ó, uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez, batendo esse papo, compartilhando com vocês as nossas vivências, a nossa jornada, e que quem tiver interesse, venha aqui conhecer o Instituto, venha aqui participar. Nós vamos precisar de muitos voluntários para o que está vindo aí, porque é muito trabalho que a gente tem realmente para fazer no amanhã, né? Para nós realmente trazer essa nova terra. Ela já existe, tá? Ela já existe. Ela está numa frequência mais alta, só que a gente precisa o quê? A gente precisa ir para essa frequência para a gente se encontrar com essa nova terra. Não é trazer ela. Então, nós vamos subir isso daí para ir lá. E com essa nossa subida de frequência, a gente está trazendo outros também, tá? Então, assim, aquela história de que eu vou pensar só em mim, vou ajudar só eu, não. Eu estou ajudando a mim? Sim. Eu estou crescendo? Sim. Mas esse fato de eu estar crescendo, a coletividade inteirinha está recebendo isso também, tá bom? Ó, beijo, coração. Até qualquer hora. Quarta-feira estamos aí. Eu já não falo mais até quarta, é qualquer hora. Isso aí.